Pessoal, boa noite. Eu vou apresentar para vocês uma aula mais sucinta, falando um pouco sobre as definições gerais e algumas ferramentas diagnósticas que a gente usa no estudo de neoplasias, com a apresentação de 2 casos clínicos. Então, vamos lá. A patologia, dentro desse contexto que eu quero passar para vocês hoje, a gente vai falar mais sobre o câncer. Então, o que é o câncer? O câncer é uma desordem genética que normalmente é causada por mutações do DNA, mas que também pode incluir deleções, translocações, mas de uma maneira geral são alterações genéticas do DNA que podem ser adquiridas tanto de maneira espontânea como de forma hereditária, num contexto familiar. É importante vocês saberem, antes de tudo, e acho que talvez isso já venha em algum momento para vocês, mas eu vou recordar brevemente, algumas definições básicas. Então, o que significa neoplasia? Então, neo é de novo e plasia é de crescimento. Então, a gente tem a formação de uma nova, um novo clone de células, um novo tecido, a partir de um único clone, de uma célula-mãe. Como sinônimo, a gente pode usar a palavra tumor. E aí a gente tem dentro desse contexto neoplasias ou tumores benignos e malignos. Dentro desse mundo de neoplasias benignas e malignas, existem algumas regrinhas para a gente dar o nome para dessas doenças. Então, toda vez que a gente fala numa neoplasia benigna, e vocês pegam um laudo e leem isso, vocês conseguem, pelo nome da neoplasia e o sufixo que acompanha ela, falar se ela é benigna ou maligna. Então, por exemplo, nas benignas, a gente vai usar sempre a célula de origem e o sufixo oma. Então, a gente vai ter, por exemplo, músculo liso, a gente vai usar leiomio e o sufixo oma, então vai ficar leiomiomas, que é um tumor benigno de musculatura lisa, principalmente de localização uterina, mas que tem em outras regiões também do nosso corpo. No epitélio glandular, por exemplo, estômago, intestino, a gente vai usar sempre a palavra adeno para glândulas e oma para benigno. Então, adenomas são proliferações ou neoplasias benignas. Já nas neoplasias malignas, a gente vai usar o nome da célula de origem, ou seja, se é de glândula, a gente vai continuar usando adeno, se é de músculo liso, a gente vai continuar usando leiomio, mas o sufixo ele vai ser variável dependendo da linhagem de origem. Então, se eu estou falando de uma neoplasia de glândulas maligna, eu vou usar sempre o carcinoma, e aí a gente vai chamar de adenocarcinoma. Se é de epitélio escamoso, eu vou chamar apenas de carcinoma de células escamosas. E quando a gente entra para as linhagens mesenquimais, a gente usa o termo sarcoma. Eu posso ter um sarcoma de músculo liso, um leiomiosarcoma, ou eu posso ter um sarcoma de osso, que é o osteosarcoma. E além disso, a gente tem as neoplasias malignas do sistema linfo-hematopoético. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma exceção a essa regra, porque se a gente for pensar de linfoma, o oma aparece com essa coisa do sufixo benigno, mas na verdade o linfoma é uma neoplasia maligna. Então, é claro, existe uma regra geral, uma forma mais generalista de falar sobre o nome das neoplasias, mas que existem algumas exceções, como o linfoma, seminoma, o melanoma, que é um tumor maligno de pele das células derivadas dos melanócitos e que também tem esse sufixo oma. Então, só se atentar a essas exceções. Como que eu sei quando é um tumor benigno ou maligno, né? Então, o benigno, ele costuma ser um tumor que tem crescimento mais lento, que é bem localizado e tem um limite bem definido e costuma cursar com bom prognóstico, mas existe uma situação que a gente tem que se atentar. Por exemplo, se for um tumor localizado numa topografia mais delicada, como o sistema nervoso central. Então, a gente pode ter meningiomas, que são tumores benignos da meninge, principalmente os de grau 1, e que se ele estiver numa localização muito ruim, ele pode, por exemplo, comprimir tronco encefálico, fazer uma parada respiratória e não ser operável, e aí acaba tendo um curso ruim. Já os malignos, a gente vai ter um crescimento tumoral rápido, expansivo, em pouco período de tempo, que vai destruir os tecidos adjacentes, ele normalmente tem limites pouco precisos, e ele possui essa capacidade de metastatizar, e aí o prognóstico vai variar dependendo de diversos fatores, como, por exemplo, o estadiamento. Mas dentro da patologia, se a gente for conceituar como é o benigno do maligno, a gente tem que prestar atenção a essas 4 características fundamentais, que a gente tem que olhar na lâmina para eu falar se é benigno ou maligno. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Então, a primeira característica que a gente olha é a diferenciação celular. A partir do momento que eu estabeleci que é uma neoplasia, eu preciso ver a diferenciação celular. O que é a diferenciação? É o quanto essa neoplasia se assemelha ao seu tecido de origem. Então, se eu tenho
uma neoplasia que está no pulmão, e essa neoplasia é muito semelhante aos alvéolos adjacentes, tem uma formação muito bem diferenciada, ou seja, muito próxima ao normal, eu vou chamar de bem diferenciado. E isso acontece principalmente nos tumores benignos. Já nos tumores malignos, eu posso ter uma proliferação clonal destrutiva, infiltrativa, que se assemelha ainda um pouco ao tecido de origem, e costuma ter melhor prognóstico nesse cenário, que são os tumores malignos bem diferenciados, e quanto menos ele se assemelha ao tecido de origem, menor é a sua diferenciação. Então, eles vão ficar mais pouco diferenciados, e esses têm pior prognóstico. Então, aqui na foto ao lado, eu tenho uma neoplasia de células escamosas, que forma pérolas córneas, que são essas estruturas que a gente está vendo aqui. Quanto mais pérolas córneas eu formo, mais diferenciação escamosa eu tenho, então é melhor prognóstico. Quanto menos eu formo pérolas córneas, mais pouco diferenciado é esse carcinoma de células escamosas, pior é o prognóstico dele. Com relação à anaplasia, primeiro a gente tem que entender o que é a anaplasia. A anaplasia, ela é uma perda de diferenciação da estrutura e da função das células, e ela cursa com uma atipia muito intensa, a gente chama de bizarria celular, ou intenso pleomorfismo. Se a gente for levar ao pé da letra, pleo quer dizer que eu tenho diferentes caras, né, diferentes variedades de forma, então eu tenho células de formas diferentes, com núcleos diferentes, elas são bem diferentes umas das outras e elas têm atipias exuberantes. O que é uma atipia exuberante? A atipia exuberante é eu ter um núcleo mais hipercromático, mais arroxeado, ou uma relação entre o núcleo e o citoplasma que é maior, ou seja, eu tenho um núcleo muito grande para um citoplasma menor, a presença de nucléolos evidentes ou figuras de mitose atípicas ou várias figuras de mitose. Então vejam aqui esse exemplo, é um rabidomiosarcoma. A sarcoma a gente já falou que é designação de maligno, e rábido é a designação para tumores de musculatura esquelética, então é um tumor maligno do músculo esquelético. E aí a gente tem células que são bem diferentes uma das outras, umas com vários núcleos, os núcleos bem hipercromáticos, ou seja, isso aqui, nessa foto, é uma tradução de uma atipia exuberante. Com relação à velocidade de crescimento, a gente vai ter neoplasias benignas, são aquelas que crescem lentamente, costumam ter um limite bem preciso, enquanto neoplasias malignas são aquelas que crescem rápido, em curto período de tempo. Com relação à invasão local, é outra característica que a gente olha, né? Então, neoplasias benignas, elas tendem a ser restritas ao seu local de origem. Ela não tem uma capacidade infiltrativa franca, então ela costuma ser bem diferenciada. Nós temos normalmente uma cápsula ao redor dessa lesão e as bordas são bem definidas, como a gente está vendo aqui. É uma lesão benigna da mama, que a gente chama de fibroadenoma, e embaixo a gente tem uma lesão maligna da mama também, um carcinoma invasivo, que aí a gente vê que os limites são pouco precisos, ela tem uma configuração mais radiada, e acaba tendo, então, portanto, essas bordas mal delimitadas. Então, benigno, bordas bem delimitadas, maligno, bordas mal delimitadas, com uma invasão franca local. E a gente tem também a capacidade metastática. Então, o que é a metástase? A metástase, ela é quando um tumor de um local, ele envia focos secundários que vão colonizar um outro tecido diferente. Então, eu posso ter um tumor no intestino e pela drenagem venosa e linfática, ele pode também chegar principalmente para fígado. E aí a gente tem aqui no fígado diversos nódulos de tamanhos variados, de características endurecidas e firmes, se a gente for palpar isso, que é consistente com uma doença metastática. Então, um implante secundário de um tumor primário que é distante daquele órgão que a gente está vendo. E essa metástase, ela vai acontecer de 3 formas. Ou a gente vai ter uma implantação secundária em cavidade corporal, então um derrame pleural, um derrame em cavidade abdominal, ou essas células neoplásicas vão invadir êmbolos linfáticos e aí vão colonizar linfonodos, ou vasos sanguíneos e colonizar tecidos à distância que estejam na rota de drenagem daquela topografia. Agora eu vou falar assim muito sucintamente sobre as bases da carcinogênese. Isso daqui deveria ser uma outra parte, uma outra aula, mas assim, só para vocês entenderem essa segunda parte com os casos, existem aqui 4 classes de genes que regulam o nosso sistema genético.
e que são muito alvos de um dano possível. Então, são esses 4 tipos de genes que a gente tem aqui. A gente tem os que a gente chama de proto-oncogenes, que são os genes que promovem a formação do tumor e o desenvolvimento deles. Nós temos os genes supressores tumorais, que quando eles são ativados, eles inibem o desenvolvimento de tumores. Os genes que regulam a apoptose, ou seja, identificam uma célula defeituosa e enviam ela para a morte celular programada. A apoptose é a morte celular programada. E nós temos também os genes envolvidos no reparo do DNA, como os genes que estão ligados aos microsatélites, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, nesse contexto, a gente tem, dentro da célula neoplásica, algumas características que são importantes. Então, nós temos essas 6 características que elas são comuns a vários tipos de câncer. E aí eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. Então, por exemplo, a evasão apoptose. A célula cancerígena, ela tem essa capacidade de evadir dos mecanismos de apoptose de uma célula que tem um dano ao DNA. Então, normalmente, se a gente tem um dano no DNA, vai ativar essa cascata de apoptose, de morte celular programada, e essa célula defeituosa vai morrer. Se eu tenho uma célula que consegue evadir desses mecanismos, que tem uma mutação no gene de reparo ou em oncogenes, ela vai escapar da morte celular programada e ela vai ter uma sobrevivência eterna de maneira defeituosa. A gente tem também a questão da autossuficiência de fatores de crescimento. Então, se eu tenho uma mutação em algum fator de crescimento, ou seja, que promove o crescimento dos tecidos, eu vou ter uma hiperresponsividade e aí essa célula tumoral ela vai se proliferar cada vez mais, como é o exemplo do receptor de HER2, que a gente vai falar no câncer de mama mais para frente. Então, quando eu tenho esse receptor super expresso, essa célula vai ter um mecanismo de crescimento exacerbado e vai se proliferar cada vez mais, esse tumor vai crescer cada vez mais se não for inibido com os mecanismos de terapia-alvo. Outra questão que acontece na célula cancerígena é a insensibilidade aos sinais de crescimento. Então, nós temos aqui uma proteína muito importante, que é a P53. O gene TP53, ele é considerado o guardião do nosso genoma, e ele é aquele que inibe qualquer transformação neoplásica e que vai identificar uma célula defeituosa e, com isso, levar ela a uma apoptose se for possível dele corrigir esse dano. Mas a gente tem a ausência do P53, ou ele defeituoso, em quase 70% das neoplasias. Então, se eu perco o meu gene, que é o guardião do meu genoma, as células, elas mutadas, vão se proliferar ininterruptamente e esse tumor vai crescer também de maneira descontrolada. E isso vai acontecer também em cenários sindrômicos, como é a síndrome de Li-Fraumeni, e também alguns micro-organismos que, na oncogênese deles, também inativam o P53, como é o HPV, no câncer de colo de útero, no câncer de cabeça e pescoço, e o EBV, em alguns tipos de carcinoma também. As outras características agora, a gente tem que lembrar sempre que o tumor, para ele crescer, ele precisa de suprimento sanguíneo. Então, cada célula neoplásica, a partir do momento que ela tem a sinalização de fatores de crescimento angiogênico, ela vai puxar um vasinho sanguíneo para nutrir ela e o seu tumor. Então, a célula neoplásica ela é capaz de gerar novos vasos sanguíneos através desse fator de crescimento endotelial vascular, que vai levar a essa proliferação e suprimento de oxigênio e nutrientes para a neoplasia. E por último, eu vou falar dessas 2 capacidades aqui de células neoplásicas, que é o potencial replicativo ilimitado, em que a gente vai ter a ativação permanente da telomerase, eu vou mostrar para vocês em breve como que funciona isso, e a capacidade de invadir os tecidos e metastatizar. Então, como é que funciona o potencial celular replicativo ilimitado? Nós temos um cromossomo aqui que, em ciclos normais, no seu fator mitogênico, ele vai, ao longo dos ciclos de mitose, encurtando esses telômeros. Então, a célula, normalmente, ao longo da vida, a cada mitose, ela vai encurtando os seus telômeros. Mas, quando eu tenho a presença de mutações, a gente vai ter um cenário diferente. Então, toda vez que eu tenho uma mutação, vai ter a ativação do guardião do genoma e do RB, que é um outro gene supressor tumoral, principalmente nas fases G1 e S, G2 e M do ciclo celular.
Se eu tenho esses genes bem funcionantes, eu vou levar, então, à morte da célula por inativação dessa célula mutada. Mas, se eu tiver uma instabilidade do DNA, ou um P53 mutado, por exemplo, o clone maligno ele vai se proliferar e a gente vai ter a ativação da telomerase, que vai restaurar o tamanho do telômero. E essa célula, por mais velha que ela seja, por mais senescente que ela seja, ela vai sempre ter o seu telômero de um tamanho regular e imortalizada, nunca vai passar para esse processo de morte celular, né? Então é importante ter isso em mente, que é assim que as células vão se proliferando. E na questão de invasão tecidual com metástase, nós temos que lembrar daquele conceito básico de célula-mãe e célula-filha. Nós vamos ter aqui uma célula-mãe, que é uma célula transformada com mutações e que vai dar origem a clones neoplásicos, células filhas, que têm aí aqueles fatores angiogênicos e vão puxar vasos sanguíneos aqui para o tumor. À medida que esse subclone consegue aderir à membrana basal do tecido, transportar-se através da matriz extracelular e aderir à parede do vaso, a gente vai ter um intravasamento das células neoplásicas e a adesão dessa célula neoplásica a linfócitos e, posteriormente, as plaquetas também vão se aderir a esse êmbolo de célula tumoral. Então, isso aqui é um êmbolo de célula neoplásica e ele vai passear livremente pela corrente sanguínea até que ele encontre o local que ele tem afinidade, seja propício, e essa célula vai, então, fazer um extravasamento de novo para a matriz extracelular de um tecido à distância, e esse tecido que vai ter esse depósito metastático também vai ter a sua neoangiogênese e vai crescer. E é assim que se forma, então, o crescimento de metástases. Esse é o ciclo desde a célula-mãe até a sua formação de tumor metastático à distância ao longo do tempo, né? Então, tem tumores que têm maior capacidade metastática e outros que têm menor capacidade metastática.